A Super Rádio Tupi continua ouvindo os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Estamos ao vivo no Instagram da Super Rádio Tupi. Você pode acompanhar as entrevistas no nosso site tupi.fm, através do Instagram e também do Facebook. Estamos recebendo hoje o candidato à reeleição, Marcelo Crivella, do Partido Republicano. Seja bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, prazer enorme estar com o senhor. A minha primeira pergunta é a seguinte: por que o Rio de Janeiro merece ter o Marcelo Crivella por mais 4 anos? Porque nós arrumamos a casa e não teve prefeito que tenha passado por tudo que eu passei. 15 bilhões a menos para governar a cidade e não deixamos a cidade quebrar. Tivemos que enfrentar uma oposição raivosa na Câmara, foram 5 pedidos de impeachment, eu era inocente em todos eles, 20 CPIs, tivemos que enfrentar grandes inundações, a corrupção do governo passado que deixou obras paradas e no final a maior pandemia da nossa história. Em tudo isso, o prefeito esteve ao lado do povo, lutando dia após dia, e agora que arrumamos a casa, é justo. Aquele que planta, colhe. No possível segundo mandato, qual seria o seu primeiro ato, né, lá em 2021, como prefeito reeleito? Qual a primeira medida a ser tomada? A primeira medida a ser tomada é fazer do nosso Hospital do Acari o melhor hospital de cirurgias do Brasil. Todo o equipamento que eu comprei anterior à crise e que agora, depois da vacina, eles vão ficar disponíveis, eu quero equipar o nosso Acari. Ali eu vou fazer o Papa-Fila. Tem muita gente precisando operar de hérnia, muita gente precisando operar outras cirurgias de média, baixa complexidade, como, por exemplo, vesícula. Esse povo todo, nós vamos zerar a fila, catarata também, agora, no princípio do nosso governo. Não podemos fazer nesse governo, no último ano do governo, por causa da pandemia. Mas agora é hora de recuperar o tempo perdido e trazer alívio para essas pessoas. Prefeito, o Ministério Público abriu uma investigação sobre o seu governo. Foi feita uma grande operação há algumas semanas. Inclusive, foi apreendido o seu celular pessoal, teve uma operação, os agentes chegaram aí na casa do senhor. Tem uma denúncia de um suposto esquema de propina, o QG da propina, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu faço a pergunta para o senhor: o que o credencia com, enfim, todas essas denúncias a ser prefeito, e o que o senhor tem a dizer sobre essas denúncias ao povo do Rio de Janeiro? Olha, meus irmãos do Rio de Janeiro, confiem, essa ação meramente papo furado. Entraram na minha casa, a única coisa que encontraram que puderam levar foi um celular. Não tinha absolutamente nada, nenhum dinheiro, nenhum valor, absolutamente nada. Vocês sabem que na época de eleição, o Rio de Janeiro vira um dilúvio de ódios e paixões e essas coisas ocorrem. É diferente, por exemplo, com o Eduardo, que já é réu. A minha era suspeita, que não deu em nada. Do Eduardo é diferente, é réu. Tem 5.750.000 nas contas da Suíça e das Bahamas em nome dele e do Pedro Paulo. Aí é diferente, aí é completamente diferente. Tem denúncia da Odebrecht, da Andrade, tem denúncia da Carioca Engenharia e da OAS. Todos, doleiros, transportadores, diretores, aí é outra coisa, aí já é réu, realmente é diferente. Agora a notícia de jornal, quem que deu essa notícia? O Globo, inimigo jurado do meu governo, disse que tinha um QG da propina. O Ministério Público vai, cumpre o papel deles, faz a investigação. Deu alguma coisa? Eu pergunto a vocês, já passaram 1 mês e meio, deu alguma coisa? Absolutamente nada. E disseram para mim, quando entraram lá em casa, eu disse, quais são as razões para essa busca e apreensão? Olha, nós não trouxemos as razões porque é sigiloso e nós queremos até preservar você, há provas concretas. Eu fui na justiça pedir para tirar o sigilo. E a juíza tirou o sigilo. Pronto, está lá o processo. Qual é a prova que tem contra mim? Absolutamente nenhuma. Tenho 20 anos de vida pública, já fui ministro, já fui senador 2 vezes, sou prefeito, tudo conversa fiada. Nesses 4 anos de governo, qual o legado que o Marcelo Crivella deixa para a cidade do Rio de Janeiro? E uma outra pergunta: o senhor faz algum meia-culpa? Tipo, eu deixei de fazer o que eu queria fazer nesse setor e pretendo fazer numa possível reeleição? Ou o senhor acha que o que foi feito deveria ser feito, o que foi feito foi o que tinha para ser feito? Não, tem meia-culpa. Quando eu assumi a prefeitura, nos 6 meses antes de ir embora, o Eduardo municipalizou 2 hospitais, Rocha Faria e Albert. Aumentou em 400 milhões a despesa. Em outubro, ele ia embora em dezembro, contratou 300 equipes de saúde da família. Cada uma delas custa 1 milhão. São 300 milhões. Então aumentou em 700 milhões. Na minha inexperiência, na minha ignorância, naquele momento, era para eu ter dado um freio de mão e dado uma arrumada na casa. Não tive coragem.
Quando os salários começaram a atrasar, aquelas pessoas que eu tinha defendido brigavam comigo, me recriminavam. E eu dizia, bem, é melhor ter atraso de salário do que não ter salário. Realmente ali eu tive dificuldades. Também uma outra coisa, eu precisei atualizar a planta de valores dos IPTUs, sobretudo da Zona Sul. Da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem apartamentos em Copacabana que há 20 anos não pagavam IPTU. Nesse momento em que a economia estava caída, estava com muito desemprego no Brasil, nosso PIB decrescente, eu gostaria de não ter feito isso. Então, agora, ou eu fazia isso, ou eu não tinha dinheiro para pagar 88 mil aposentados e 100 mil funcionários e talvez pessoas morressem na fila do hospital. O legado, que você perguntou, qual é o legado, Crivella? Os melhores hospitais do país públicos. Qual é o hospital público que tem ressonância magnética com Miguel Couto? Quais são os hospitais que têm 27 tomógrafos com 128 canais? E eu tenho tomógrafo também na Rocinha, na Cidade de Deus, tenho tomógrafo na Maré, tenho tomógrafo no Rio das Pedras, Apavuna, Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, Del Castilho. Quem tem isso, gente, no Brasil inteiro? Eu já fiz 250 mil tomografias, eu já peguei quantos câncer de seio, quantos cânceres de próstata no início para salvar essas vidas. Não é um legado melhor do que aquelas arenas gigantes que nós temos da Olimpíada, que não geram nem emprego, nem imposto, só geram despesa? Está respondido? Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. E agora eu queria, para finalizar, que o senhor se dirigisse ao seu eleitor, àqueles eleitores que ainda não sabem quem votar, para fazer a sua despedida. Olha, muito obrigado, hein? Eu queria falar com você que também passa sufoco na sua vida. De repente você era funcionário da Petrobras e hoje está fazendo um bico. De repente você está dirigindo Uber, ou você está fazendo um trabalho de escritório, eu não sei. É justo culparem você pela sua dificuldade? É justo culparem você porque não tem o mesmo padrão de vida da sua família que tinha no passado? Ou justo é culpar a corrupção que tirou o seu emprego, por exemplo, da Petrobras ou de outra empresa que quebrou? Ou que foi praticamente destruída pela corrupção? É o meu caso. Eu tive que governar com 15 bilhões a menos. 15 bilhões é dinheiro para chuchu. Agora, a culpa é minha? Não. A culpa é da corrupção. Uma roubalheira danada. Mas, Crivella, por que você não consertou? Demora. O processo na justiça é lento. A linha amarela, desde o primeiro dia eu lutei contra ela. Tirei o pedágio das motocicletas e foi uma guerra. Agora, no finalzinho, foi que a justiça em Brasília, aqui perdi 18 vezes no TJ do Rio, lá em Brasília nos deu o alívio, nunca mais vamos pagar pedágio. Então eu peço a vocês que não nos abandonem. Nós estamos numa luta sagrada para acabar com a corrupção e fazer aquilo que é certo. Por isso eu peço a você, dia 15 de novembro, esteja conosco. Vote Crivella, vote 10. A Super Rádio Tupi ouve os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Hoje conversamos com Marcelo Crivella, candidato à reeleição pelo Partido Republicanos. Tupi, eleições 2020.